Hello, how are you? Hi-Fi, tudo bem? Aqui é a doutora Simone. Ça va bien? Good morning. Good afternoon. Good night. Aqui eu vou falar sobre... Hoje eu vou falar sobre o que eu achei, como foi, né? O que eu achei como é morar em Portugal. E vou comentar algumas coisas, assim, né? Que eu fiquei sabendo por lá e que é bom saber antes de ir pra lá, eu acho. Então, o primeiro tópico que eu achei depois de morar quase 5 anos lá em Portugal, e agora eu tô aqui, voltei pro Brasil tem alguns meses, porque eu abri uns negócios aqui para mim e tudo, e eu tô começando a mexer na área da saúde aqui no Brasil, e meus filhos não quiseram ir para lá, né, e eu peguei e voltei. Eu tava indo para organizar a vida lá e poder meus filhos ir para lá, mas como eles não quiseram e não deu para eles ir, então eu voltei e tá também uma direção de Deus, né? Eu acho interessante o Salmo 126, antes de falar o que eu achei, eu vou ler o Salmo 126, que ele fala assim: quando o Senhor fez voltar o cativeiro de Sião, estava como que sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de louvor. Grandes coisas fez o Senhor com estes. Grandes coisas fez o Senhor conosco, estamos alegres. Então assim, quando nós estivermos passando pela luta, esse propósito de Deus, às vezes, é para nos quebrantar e nos levar a melhorar como pessoa e manifestar o poder de Deus, né? Dele em nós, dos milagres de Deus em nós durante as lutas. Então, grandes coisas o Senhor tem feito por você e por mim. Por isso nós estamos alegres. Fez voltar o resto do nosso cativeiro o Senhor, como o Sorrente de Negueb, quer dizer, ele voltou do inferno, né? Voltou do deserto, acabou as lutas, Deus trouxe um manancial. E aí estamos alegres. Os que semeiam com lágrimas voltará com regozijo e seguir com alegria, voltará. Então, aqueles que semeiam com oração, com lágrimas, oração em lágrimas, voltará com alegria, irão andando e chorando, o que leva a preciosa semente. Então, a oração, o louvor, o agradecimento, então, espírito grato, é uma semente que se planta com oração, e aí rega com oração, com as lágrimas aqui, ó, andando e chorando, e que semeia com lágrimas. Você vai semear em oração com lágrimas e com alegria, irão andando e chorando, o que leva a preciosa semente. Você vai andando e plantando e chorando, o que leva a preciosa semente. Às vezes a gente passa a luta orando e chorando, e você está semeando em oração. Uma vida de consagração, uma vida de temor ao Senhor, uma vida de busca. Então, ele irá andando e chorando, o que o leva a preciosa semente, preciosa busca de oração. Você vai orando e chorando na oração, mas regressará, você voltará com alegria, trazendo seus feixes. Você vai colher. Nascer os feixes de arroz, feixes de feijão, feixes porque você vai trazer seus feixes, você vai regressar com alegria, você vai regressar. Depois de toda essa luta que você vai estar passando, Deus vai estar te dizendo, você regressará, você voltará com alegria, trazendo seus feixes, trazendo aquelas sementes vão crescer e frutificar, vão virar uma árvore, da árvore vai virar outra árvore, até virar uma floresta. Então você irá andando e chorando, que levará a preciosa semente em oração, mas regressará com alegria, trazendo seus feixes, ok? Então é isso, Deus está movendo e Ele vai te levar nos caminhos, né? Talvez você ache que é tortuosos, mas lá na frente o caminho do Senhor é agradável, o caminho do Senhor é perfeito, o caminho do Senhor é o melhor para nós, ok? Antes de qualquer lugar do mundo a gente morar, a gente deve procurar sempre agradecer e andar nos caminhos da obediência a Deus. E o primeiro tópico que eu achei morando em quase 5 anos em Portugal é que não é para qualquer um morar fora do país que você nasceu. Você deve ser uma pessoa extremamente cristã, muito firme e muito calmo, deve ter muita paciência para para aguentar toda a perseguição, principalmente em Portugal, porque lá está tendo uma xenofobia muito grande contra brasileiro. Não sei porque que entre 10 imigrantes, 9 são brasileiros, mas o brasileiro está tomando conta de Portugal e isso incomoda os portugueses, né, logicamente. Os brasileiros chegam, trabalham muito, não tem preguiça. E para aqueles que estão acomodados, incomoda, né? Incomoda a alegria e a realização do outro. Então deve
eu acho que a pessoa, antes de querer ir para Portugal, tem que ter uma estrutura emocional, espiritual, financeira, para até no início ficar uns 6 meses procurando trabalho, 3 a 5 meses, 6 meses procurando trabalho, ter uma estrutura de família, e segundo, deve ter, ir com toda a família, não assim, com quem você não conhece, porque depois quando você vai para outro país, até os próprios pessoal do seu país, alguns não interessam em ajudar, né? Não, os próprios brasileiros, alguns, não estou falando todos, alguns não têm interesse de ajudar, então é bom ir com a família, porque aí se você for com a esposa, a mulher, ou alguém para dividir o aluguel, dividir a comida, dividir as coisas, você fica menos sobrecarregada para pagar, porque o aluguel lá é muito caro, o aluguel em Portugal está muito caro. Eu ganhava, por exemplo, 1.300, 1.400 por mês, 1.400, 1.300 euros, mas o aluguel era 750, né? Então, assim, tem que, quando você vai com alguém, você divide tudo. E aí tem como você até sobrar e guardar um pouquinho para poder aguentar e pegar a dupla cidadania e ir para outro país. Porque em Portugal, para ganhar dinheiro, não, é só para pegar documento e... Agora, se for para ganhar dinheiro, pode ser, assim, levando alguém junto, ou você vai contar alguém e abre uma empresa junto, sempre junto, entendeu? Porque sozinho é complicado. Então é isso, gente. Eu acho assim, antes de sair de um país para outro, tem que orar, tem que organizar, tem que guardar dinheiro, tem que saber onde vai morar nos primeiros meses, tem que ter dinheiro guardado para 5, 6 meses para alguma coisa acontecer, porque no primeiro dia que eu cheguei no aeroporto de Portugal, eu fui direto para o Rocho e deixei minhas malas lá. Então, o erro é você colocar a mala dentro do Rocho. E eu coloquei a mala dentro do Rocho, que na recepção, porque eu não podia entrar naquela hora, a hora que era meio-dia, só podia entrar às 3 da tarde. Então ficou 3 horas na recepção a mala. E eu peguei, quando eu voltei, já não tinha passaporte. Roubaram meu passaporte. E para eu fazer outro passaporte, eu tive que sair de Lisboa e ir em Faro. Gastei quase 450 euros para fazer outro passaporte. Mas lá em Faro, geralmente faz na hora e já sai na hora e... O lugar lá é tudo mais rápido, muito mais fácil. Eu demorei quase 3 horas de Lisboa, não, 2 horas de trem para chegar lá para poder entrar fazer o passaporte. Fiquei lá 1 hora fazendo passaporte, saí com o passaporte na mão, paguei quase 200 e tanto eu. Voltei, paguei a volta, que é cara a ida e volta de Lisboa a Faro. Então, assim, foi uma luta e eu permaneci em Portugal nesses quase 5 anos, né? Porque desde o primeiro dia. Roubaram o passaporte, você tem que ser muito esperto, e eu aprendi a ser esperta lá, né, porque eu não era, então foi bom, para esse lado foi bom, que eu aprendi, a Bíblia fala ser simples como a pomba e prudente como a serpente, então a gente tem que aprender a ser simples como a pomba, certo, né, ok, mas também a gente tem que aprender que se cobra como a serpente, porque é simples como a pomba e prudente como a serpente, porque a serpente, antes de entrar no lugar, ela olha, vê se tem alguma coisa errada e entra. E eu, como ainda não tinha aprendido a ser prudente como a serpente, eu entrava de qualquer jeito nas coisas, né? Eu apanhava muitas vezes as coisas, assim, por exemplo, esse negócio do passaporte. Primeiro dia, deixei minha mala lá no Rocho, e depois, quando fui ver, roubaram o passaporte de Rocho, falou lá, tá escrito lá na porta. Eu não responsabilizo com documento. Sendo que não tinha lugar para colocar mala, né? Era lá do lado da recepção, que tinha cheio de mala, e roubaram meu passaporte. E eu, em vez de pegar, não tinha prudência, não peguei o passaporte, não pus dentro dos bolsos, ou dentro das pastinhas íntimas, assim, o passaporte, deixei na mala. Quando eu voltei, roubaram o passaporte, primeiro dia. Nesse dia, eu deixei na recepção, porque eu queria ir lá na reunião de oração da pastora, lá em Almada. Então eu saí do centro de Lisboa, no primeiro dia que eu cheguei, já peguei o trem do metrô lá para ir lá pro metrô, peguei o metrô e fui em direção para Almada, que é tipo 20 minutos para ir, 20 para voltar, e quando eu voltei da oração lá, tinha roubado meu passaporte. Então foi 4, 5 anos quase assim, aprendendo a ser cobra, porque eu era só a pomba simples como a pomba, e eu não era prudente como a serpente. Então, a gente, para ir para esses lugares, ser imigrante, a gente tem que aprender a ser cobra também. Não é só pomba, não. Tem que ser pomba e cobra e pomba. Cascavel e pomba e cascavel. Porque a cascavel, antes de entrar em qualquer buraco, ela olha muito, ela observa muito, ela pesquisa muito em volta e tal. É assim. E a gente tem que aprender a ser cobra antes de ser imigrante em qualquer lugar do mundo. A gente tem que ser prudente, como a serpente. É isso que eu acho. Assim, eu não, a Bíblia fala, né? Que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Porque é fácil enganar a pomba, né?
A pomba é simples, se pode. Qualquer um chega pertinho dela. Engraçado, em Lisboa tem muita pomba lá. Eu vivia jogando alimento lá na. Tem um parque lá que eu vivia jogando arroz lá para as pombas. Elas ficam em volta da gente, elas não têm medo. A gente tem que ter prudência, sabe? A gente tem que ser prudente como a serpente e simples como a pomba. É isso que eu acho, que antes de sair aventurando em qualquer país, a gente tem que aprender a ser simples como a pomba e prudente como a serpente, analisar todos os pós e contra. Teve um comentário de um português, um casal de portugueses, falaram para mim o que aconteceu lá em Portugal, uns 15 a 20 anos atrás, eu não sei a data certa. E isso queimou todas as brasileiras lá. E eu falei, gente, eu não sabia disso não. Aí eu falei assim, um dia eu quero ver se eu ponho aqui no YouTube, que acho que chegou o momento, né? Mas isso tem muita gente que não sabe disso. E eu não sabia. Particularmente não sabia que tinha acontecido isso uns 15, 20 anos atrás. Foram umas 15 a 10 brasileiras do Rio de Janeiro, foi lá pro interior do interior do interior, para lá de Coimbra, uma cidadezinha para lá de Coimbra, bem no interior lá, onde tem aqueles lugares bem simples, abriu um bordel lá. 10 a 15 carioca foi lá, abriu um bordel. E fez sucesso o bordel, né, casa de prostituição lá. E essas 15 brasileiras abriram esse bordel e fez 15 casamentos divorciarem, 15 homens divorciados das mulheres para casar com elas. E para poder pegar dupla cidadania rápido. Aí essas 15 mulheres divorciadas, que separou, né, que foi largada, fizeram abaixo-assinado à prefeitura dessa cidade, e o prefeito assinou o abaixo-assinado de expulsar essas 10 a 15 brasileiras, e fechar esse bordel, e expulsar ela da cidade. E aí o prefeito assinou e elas foram expulsas dessa cidadezinha, e passou no jornal de Portugal inteiro ficou sabendo disso. E foi assim, semanas e meses falando só disso. Foi horrível. E eu não sabia disso, não. De lá pra cá, de 15 anos pra cá, toda brasileira que entra lá, eles acham que é pra isso. Veio pra roubar o marido delas, ou veio pra destruir a família. E eu lá, né? E eu falei, não, mas eu não vim pra destruir a família de ninguém. Misericórdia, eu sou cristã, adoradora de Jesus. Sou uma pessoa assim que casei com meu marido 2 vezes, não deu certo, mas é porque ele não quis mesmo. E eu sim sou família, eu apoio a família, assino embaixo. Eu nunca quis me divorciar, mas assim, divorciamos, né, 2 vezes e agora, fim, acabou. E ele tá lá, casou com outra, graças a Deus tá tudo bem, ok? Então eu não sou pessoa que vim pra destruir família aqui em Portugal, não. Eu vim pra cá pra trabalhar e pegar dupla cidadania, sim, não vou mentir, e ir pra outro país, sim. E eu consegui fazer a entrada dupla cidadania e vim pra cá. E é isso. Eu falei, não pode generalizar. Quando você vê uma pessoa de um país, você não pode pensar que todo mundo é prostituta, todo mundo dança carnaval, todo mundo é vadia. Não. Todo mundo tem uma história. Todo mundo é diferente de outro. Né? Todo mundo que é do país tal que é isso, né? Então, assim, não pode generalizar, achar que todo brasileiro é prostituta, toda mulher brasileira é prostituta, todo homem do brasileiro é ladrão. Né? Chega a polícia, né, seguir o brasileiro dentro do shopping, porque quando descobre que é brasileiro. Então, assim, uma vez, eu acho que já não falei aqui, eu tava colhendo sangue, tirando sangue do paciente, foi no laboratório Unilab, ali na Baixada, tem um Unilab ali, de Lisboa, que eu trabalhei lá. Eu tava tirando sangue do homem, até evitava de falar com o homem, porque quando a gente fala com o homem, eles ouvem nosso sotaque e descobrem, né, que a gente é brasileira. Então eu falava só bom dia e tirava o sangue e pronto, acabou. E eu, como brasileira, eu não podia trabalhar como biomédica, só técnico de laboratório. Porque brasileiro ou imigrante, sendo da Angola e Brasil, não trabalha como biomédica, trabalha apenas como técnica de laboratório. Mas aí eu aceitei esse trabalho e tô lá tirando sangue. Quando eu tô tirando sangue, o português gritou. Porque eu falei pra ele não mexer o braço, eu tava quase terminando, né? Aí ele ouviu meu sotaque, minha voz, brasileira, gritando no meu ouvido. Brasileira, tirando sangue de mim. Eu odeio vocês, volta pro seu país e tal. O que vocês estão fazendo aqui? Vai embora. Aí começou a falar com esse palavrão, tudo que você pensa aí, né, me xingando e tudo. Daqueles nomes tudo baixo. Eu falei, não, eu não sou isso, não. Quando ele mais falava alto, mais eu falava baixo. E as minhas colegas que eu morava lá no centro de Lisboa falavam assim, por que você não errou a veia? As outras amigas brasileiras. Eu falei, não, eu nasci na roça, eu sou cristã.
E eu aprendi com meus pais que a gente deve ser educado com quem a gente, com todo mundo, até com quem não merece, quem maltrata. A gente tem que ser educada. E eu sou educada, né? Se ele não é, eu sou. E aí, quando ele mais gritava, mais eu falava baixinho. Coloquei o sangue no tubo, separei tudo. Quando ele lá gritando, a secretária portuguesa veio correndo da Unilab e falou assim: o que você está fazendo isso com a doutora Simone? Tá errado, ela está aqui trabalhando, tirando sangue, você não pode fazer isso. Aí o homem, a secretária, vou chamar a polícia. E ele saiu correndo, ainda está lá correndo até hoje. Falou que ia chamar a polícia. E a secretária pegou as dores, me pediu desculpa, coitada, a portuguesa abençoada lá. E, né, todo português que é assim, não, Simone, perdão, desculpa, tá perdoado, não. E aí ligou pra polícia, desmarcando, não precisava vir mais não, que ele foi embora. Mas passou 3 dias, o Unilab me mandou embora, porque o cara ligou e mandou eu tirar de lá e vai ouvir quem, né? Vai ouvir o paciente, o utente ou a Simone, a técnica de laboratório, a biomédica. Mandaram embora e perdi. Fui trabalhar de Uber. Não quis mais trabalhar de saúde lá em Portugal. Então é isso, gente. Eu acho assim, aguentei muita coisa lá, muita coisa que você imaginar, né? Eu passei. Uma vez eu estava andando de Uber, carregando a pessoa, e a rua lá, acho que é lá pra lá, tem um lugar em Lisboa que a rua é assim, mas é lá no canto, esqueci o nome do bairro. E para você o carro não voltar para trás, você tem que ir num arranco e sair, né, daquela reta. Quando eu cheguei lá no reta, tinha uma pessoa aqui, um carro, que era para passar. Quando ela viu que eu era brasileiro, do jeito que eu falei, pedindo pelo amor de Deus para ela sair, ela percebeu que eu era brasileira, ela parou o carro e falou: eu quero que você, carro, volte mesmo, de ré e tudo, que morra. Mas está perdoada, eles não sabem o que faz, né? Nós devemos perdoar porque eles não sabem o que faz. Eles estão desesperados porque está perdendo o país para os imigrantes. Os imigrantes estão invadindo Portugal e tirando a cultura deles. E os portugueses mesmo, que os trabalhadores moram tudo fora do país, moram lá em Suíça, França e Luxemburgo e Londres. O resto que não trabalha fica lá recebendo herança e mora em Portugal. E reclamando dos imigrantes que trabalham. E eu quase morri nessa rampa, que a mulher falou que não ia sair. Eu falei: moça, eu vou voltar o carro de ré e vou morrer. E ela: você quase bateu em mim. Eu falei: não bati, porque o carro, eu tinha que parar aqui, senão o carro ia voltar para trás. Eu não bati, não bati nela. E desculpa se você achou que bateu, mas não bateu. Olha aí, ela viu que não bateu e quis brigar comigo, e eu lá naquela rampa, e até que ela resolveu sair, eu saí, e aí nunca fui para aquela região, porque eu não sabia que tinha tanto morro reto. Então é assim, gente, a gente tem que, não sei, é igual assim aquele ditado: quando você nada entre tubarões, você não pode sangrar. Porque se você sangrar ali em Portugal, você morre. Você tem que se sangrar, mas é quilômetros e quilômetros de distância, no meio de pessoas da igreja de confiancíssima. Entendeu? Assim que eu fazia. E aí a bispa, né, minha amiga, tudo, eu estava junto com ela e ela comigo. Agradeço muito a bispa Mara por ter me ajudado. Então a gente deve evitar de ir para um país sem saber os pós e contra. O que acontece lá, o que está acontecendo. Tem que ter muita paciência para amar, suportar. No outro dia amar de novo, perdoar de novo. No outro dia amar de novo, perdoar de novo. Porque se você não tem paciência nem coração cristão, você pode fazer coisa errada lá. Né? Isso acontece, porque a pessoa que não tem temor do Senhor faz muita coisa errada. Então é isso. Beijinho, fique com Deus, até breve, rapaz, fique com Deus.